Pessoal, essa semana no Casão Pode Tudo eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, admiro muito, um dos jornalistas mais considerados e respeitados do Brasil, não só esportivo, hein? Um jornalista completo. Estou com o Juca Kfouri. Juca, obrigado, Casão, cara, por você ter vindo aí. há muito topado. tempo, Casão, há muito tempo a gente já bateu esse papo, né? Agora quando a gente estava indo para a Copa do Mundo no Catar, né, Casão? Parece mentira, né, que faz o tempo que faz, né, Casão? Não, Estamos falando de mais, nós estamos falando de aquela mais de vez- 40 anos, Nós Casão. falamos aquela vez que parece mentira que nós somos uma dupla na Isso. Copa do Mundo de 22. Exatamente. Mais de 40 anos. Quer dizer, eu fico pensando isso. Quando é que passou na minha cabeça que aquele moleque lá da democracia corintiana, com 19 anos, que eu cobria e tal, a gente já está 40 anos depois, no mesmo voo, indo No mesmo voo, no mesmo metrô, no mesmo metrô, no mesmo hotel. e tudo. conversando sobre Isso- aquele isso o tempo tempo, todo. né? É. Pô, se a gente tivesse gravado todas as nossas conversas lá. Cara, A gente ainda fez algumas coisas que você fez, que você mandava pro seu filho, né? Sim, gravava algumas coisinhas. Isso, mas realmente a gente nunca tem muita consciência de que isso aí podia virar uma outra coisa. Então, Mas eu falei outro dia de futebol, acho que foi com o Arnaldo mesmo. Eu falei assim: futebol é muito louco. Porque em 70 eu tinha 7 anos. 7 anos. Em 82 eu joguei com o Zé Maria, que foi tri. Pois Em é. 83 eu joguei com o Leão, que foi tri. Isso. Então, como que eu ia imaginar com 7 anos que um dia eu ia estar jogando com dois caras que É estavam isso, tinham sido é isso. campeões do Você mundo? sabe que uma das entrevistas que mais assim me marcaram de jogador de futebol foi uma entrevista do Adílio, em que ele dizia o seguinte, logo que ele começou a jogar no Flamengo, que ele dizia o seguinte, eu às vezes tenho que me beliscar, porque anteontem eu estava na arquibancada no Maracanã, torcendo e batendo palma pro Zico. Agora eu estou jogando com ele. Eu estou concentrando com ele. Eu estou dormindo no mesmo quarto que ele. É um negócio de louco, né? É louco mesmo. Você pensa Futebol, isso. e o futebol acontece isso Isso, mesmo. né? Juca, eu quero conversar com você o seguinte, sobre Corinthians, tá? É. Quero conversar bastante, mas Enquanto, eu quero. enquanto existe. Eu quero conversar sobre esse Corinthians, o Corinthians atual, tá? Eu comecei a acompanhar o Corinthians em 70. Meu pai me levou para ver o primeiro jogo, foi o primeiro depois da Copa de 70, para eu ver o Rivelino e o Ado no Parque São Jorge contra a Ponte Preta, foi 1-1 e tal. Essa de 20 para cá, depois que o Duílio entrou, que ficou perceptível, né? Porque parou de ganhar e você começa a prestar atenção nas coisas erradas. Eu acho que antes estava acontecendo coisas erradas, mas era campeão, passava batido. Bom, de 20 para cá, para mim, é o pior momento da história do Corinthians que eu vi. Eu nunca vi pessoas tão incompetentes e ao mesmo tempo estranhas, né? Dirigindo, sendo diretores, presidentes do Corinthians e destruindo o Corinthians na nossa cara, assim, na nossa cara. Você já pegou uma época bem anterior à minha, você viu mais coisas. Para você, esse é o pior momento? Então, Casão, eu sempre tenho dificuldade em identificar essas coisas assim de uma maneira taxativa, porque é a tal história, quer dizer, quem viveu o Corinthians do Vadielu, né, tempo de ditadura, e ele, um coronel, que cerceava a imprensa, ameaçava jornalista, né, e o Corinthians não ganhava, o Corinthians não ganhava, o Corinthians não ganhava, né? E ao mesmo tempo ouvia dizer, se depender de comprar juiz, não conte comigo porque eu não vou comprar juiz, tá? E depois MSI, máfia russa e tal, né? E do Alib, se falava, cai para a segunda divisão, né? Que foi o fundo do poço, aparentemente. Mas tinha uma coisa, Casão, que eu acho que era diferente do momento que a gente está vivendo hoje. Você olhava e percebia que o Corinthians era maior do que o abismo. Entendeu? Sim. E nesse momento, Casão, eu tô achando que o abismo é capaz de devorar o Corinthians. Por quê? Porque mesmo naquelas épocas, você tinha perspectiva. Você confiava em alguém. Você dizia, não, mas tem fulano, que se fulano tiver espaço, vai conseguir. Não. E as coisas eram menos competitivas do ponto de vista de quem concorria com o Corinthians. Eram 3 ou 4.
Se o Corinthians acertasse 3 meses, decolava de novo. Sim. Agora não, Casão. Agora o Fortaleza concorre com o Corinthians, o Atlético Paranaense está muito melhor do que o Corinthians, o Bragantino concorre com o Corinthians. Sim. Tá certo? Então, e você olha pra gente que tá lá, e você fala, aqui não tem saída. Por isso que eu tô com essa proposta, que eu sei que é uma proposta radical, Casão, da intervenção. A justiça intervir. Não me venha com essa conversa que o Corinthians é entidade privada. Não há nada mais público em São Paulo do que o Corinthians. É o time de maior torcida de São Paulo. Então tem que ter uma intervenção. Botar lá um interventor que escolha um cara para dirigir o futebol fora da vida do Corinthians e pensar em o Corinthians abrir capital, ir para a Bolsa de Valores e a torcida comprar o time. Comprar o clube. Não é vender para um sheik árabe, Sim. nem para Leila, nem para... Não. Torcida. É a torcida. Os 35 milhões de corintianos. Isso. Compra o time. O Bayern Munique fez só o futebol, isso. né? O futebol, o time Exatamente. de futebol. Exato. A piscina, é outra coisa. Dê para alguém cuidar. Mas porque senão... Porque você olha, você viu que... Aquilo, Casão, você viu a entrevista que o presidente deu segunda-feira. Você fala, não é possível. Porque dentro da própria entrevista, Casão, ele cai em contradição 10 vezes. Sim. A história do Cássio, a história de que Do tinha Laranja. outros patrocinadores, a história do Laranja. Aí ele briga com o patrocinador que sobrou. Quer dizer, é um horror. E como é que substitui esse cara? Faz o impeachment. E entra quem? Entra quem? Volta o Andrés? Volta o Duílio? André Negão? André Negão, que você viu o debate dele com Augusto Na Gazeta. na Gazeta, né? Você fala, então, não é uma questão de... Agora, o que é pior, né, Casão, é você... O que é pior? Não é pior porque a gente faz parte, a gente sabe, está preparado para isso. Mas é você ver nas redes sociais pessoas te atacando, me atacando como anticorintianos. Sim. Você é anticorintiano. Eu sou anticorintiano. Se a gente não sabe que eu já passei por causa do Corinthians, né? De moleque, de criança, sofrendo bullying durante 23 Não, a questão é a seguinte, anticorintiano é aquele que se cala. Claro, evidente. Porque tá vendo a destruição, tá vendo tudo acontecer E quer passar pano. E fica passando pano ou fica isso, calado. isso. É, pra mim, é anticorintiano. Você sabe que outro dia teve um que falou, me escreveu dizendo o seguinte: não, se você fosse corintiano mesmo, você iria lá ao Corinthians, mostrava as coisas que você tinha e eles arrumavam internamente, mas você não tornava isso público. Quer dizer, primeiro, não entende bolhufas do qual seja a função do jornalista. E segundo, Casão, eu de alguma maneira tentei fazer isso. Eu avisei o que eu tinha. Você avisou? Me deem uma explicação para isso. Isso não é nada. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Bom, agora, vamos ver se o Corinthians não tem nada a ver com isso. Juca, a gente olhando de 20 para cá, né, com a entrada do Willian, agora Augusto, o que você vê, o que você identifica de diferente ou de semelhança entre os dois? Não. Porque eles são bem diferentes, na minha visão. Sem dúvida. Na minha visão, o Duílio destruiu Sem dúvida. o Corinthians. Sim. E esse cara é perdido, não sabe nada do que está fazendo. Eu te diria o seguinte, né? O Duílio tem, digamos, um poder de persuasão muito maior do que o dele, porque o Duílio estudou, porque o Duílio fala bem, né? Bem São os mais apresentado. perigosos, vamos dizer assim. Claro, né? A gente sabe, né, que não existe figura, não estou dizendo que seja ele, mas não existe figura mais glamurosa, sedutora e adorável para te fazer companhia do que um estelionatário, né? Porque senão ele não seria estelionatário, né? Te leva no bico, numa boa, né? E você gosta. Quando você percebe, te atraiçoou. Então o Duílio é mais bem preparado para maquiar e para tentar enganar as pessoas. Eles enganaram muito tempo, né? Até perder a eleição da maneira como perderam. Mas assim, maquiar, eu acho que chegou um momento que não dava mais. Tanto que foram postos para fora da maneira como... Eles perderam a eleição de uma maneira acachapante, né? O Casão, para quem estava lá há 16 anos. Acachapante. Sim. Acachapante. Né? Perderam para quem?
Pro cara que ia todo dia na Bocha, todo dia no Bar da Torre, todo dia no Peso beach social ali tênis. dentro. Exatamente. Então, bom, era o cara que se apresentou. Que fez um acordo com o Centrão. Juntou. Qual foi a diferença para ele se eleger? Dessa vez não teve racha na oposição. Então aqueles 30% que a chapa do Andrés sempre teve, se manteve. Só que os outros 70% não se dividiram. Eu te confesso, Casão, deixa eu te falar, acho que eu nunca te contei isso. Ou te contei, talvez tenha te contado lá no Catar. Eu conheci o Augusto, levado por um cidadão chamado Marcos Bocato. 6 anos atrás, na primeira campanha dele. Fomos tomar um café aqui num bar na Praça Vila Buim. Conversamos durante umas 2 horas. Eu saí desse almoço absolutamente convencido de que não era por ali. Era um Andrés Sanches piorado. Conversa que era empresário. Mas qual é a sua empresa? Nunca tem a empresa. E uma conversa, a roda gigante que ia fazer no Parque São Jorge. Uma conversa maluca, mitômona. E falei, não é possível uma coisa dessa. Esse cara não é o cara. Né? E fiquei na esperança de que surgisse outro. Não surgiu. Ganhou o Duílio. Ganhou o Duílio. Quando houve agora essa campanha, eu olhava para esse cara. Aí quando eu vejo ele dizer, numa entrevista, que 2 governadores corintianos o tinham procurado, que ele era amigo do Washington Oliveto. Foi fácil. Washington. Meu compadre, né? Sou pai do filho dele. Pai do filho dele, sou padrinho do filho dele. Oliveira, eu chamo ele de Oliveira, né? Você conhece? Não faço ideia do que você está falando. Não, você trabalhou na DPZ. A Juca pode ter trabalhado. Vai ver, trabalhou lá no laboratório, alguma coisa assim. Me via, não sei quem é. 2 governadores corintianos. Eram 3. Franco Montoro, Luiz Antônio Fleury Filho e Alberto Goldman. Os 3 já estavam mortos na campanha. Como é que ele... Eu falei, esse cara é maluco. E sequer é um maluco inteligente. Porque ele... Se expõe com facilidade. Ele fala uma mentira que é facílima de você constatar que não pode ser verdade. Né? E aí me lembro, né, do assessor de imprensa dele, com quem você trabalhou no Sport TV. Vilaron. Né? O Vilaron. Né, me ligasse, Juca, mas a alternativa a ele é o bicheiro. Eu disse, pois é, portanto eu estou fora dessa conversa. Não quero nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Entendeu? Então, era isso, Casão. Era para mim muito claro que era a escolha entre o péssimo e o pior que o péssimo. E aí, Casão, eu sempre conto essa anedota, que não é uma anedota, é um caso verdadeiro de um jornalista brasileiro que foi cobrir uma eleição na Argentina, tomou um táxi em Ezeiza e fez aquilo que todo jornalista faz, né? Entrevistar o motorista de praça para se dar uma sentida, né, no ambiente. E pergunta pro cara, como é que estão as coisas? E o cara veio dia 6 até o hotel esculhambando com o governo. Aí quando ele desceu do táxi, pegou a mala, falou pro cara, bom, então já sei, o senhor domingo vai votar na oposição. Ele disse, não, votar no candidato do governo. Mas o senhor disse que está tudo bem. Sim, está na merda. Pero na merda que eu conheço. Não vou votar numa merda que eu não conheço. Entendeu? Era um pouco a situação do Corinthians, entendeu? Votar na merda que eu conheço ou na merda que eu não conheço. Votaram na merda que a gente não conhecia. Tá dando o que tá dando em 6 meses. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vou perguntar várias coisas nesse meio aí, tem muita coisa para perguntar. O que você acha dessa questão do Carlos Miguel? 50 milhões de multa. Aí o Duílio vai lá, desce para 4. O que você entendeu disso? Que eu posso desconfiar dessa negociação. Exatamente. É o mínimo. Que eu posso desconfiar dessa negociação. Quem é que muda uma multa de 50 milhões de euros
Estamos falando em 250 milhões de mais, mas 250 milhões de reais para uma multa de 20 milhões de reais. Sendo que você é o presidente do clube, você tem que trabalhar para o clube. Exatamente. Tem que dar lucro. Exatamente. Aí o outro pega o Corinthians, isso está desde janeiro do ano passado. E não mexe no contrato do cara. A impressão que eu tive é que não sabia. Não checou. Não foi... Mas não sabia também o caso do zagueiro que foi embora. Não sabia. Então, não sabia do Mateuzinho. Incompetência. Quer dizer, é um negócio de maluco. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Agora, essa história do Duílio... Escuta, essa história da redução da multa de 200, de 50 para 4. A história do contrato do Mano. O Mano estava certíssimo. Escuta, eu não vou fazer um contrato com você, sendo que você tem mais 3 meses de gestão. Eu posso não ser o cara que, se você perder, e não ter uma multa grande estabelecida. Eu só venho se você me... Ele vai e põe uma multa que ele não teria de pagar. Porque não seria ele o responsável pela manutenção do Mano. Sim. Para mim está muito claro, Juca, que o Duílio e a turma dele, quando perceberam que iam perder, quando perderam, estão fazendo de tudo para dificultar uma coisa que já está no fundo do poço. Mas quase, sem dúvida. Né? Eu não estou defendendo o Augusto, não. Eu estou falando que é ruim, essa gestão é péssima, mas é pior ainda porque a anterior está colocando pedras no caminho o tempo todo. Eu diria para você o seguinte, Casão, para fazer uma comparação com a grande política brasileira, o Augusto é como se fosse o Lula herdando o governo do Bolsonaro. A diferença é que o Lula está conseguindo, sobre terra arrasada, fazer um governo razoável. Razoável. Alguma coisa. Razoável, porque com esse Congresso não dá para fazer mais do que está fazendo. Sendo sabotado o tempo todo pelo senhor Arthur Lira e sem poder dizer que está sendo sabotado. E eu não tenho nenhuma participação no governo, né? Não tenho nenhuma responsabilidade de governar. Eu, se fosse ele, convocava a Rede Nacional de Televisão e dizia: olha aqui, gente, está acontecendo isso. Estamos querendo fazer isso nessa direção e tem um bando de gente remando o contrário, porque querem proteger a elite brasileira, querem proteger o capital financeiro. Eu faria assim. Né? Mas eu sei que se o Lula fizer assim, vão chamá-lo de chavista. Sim. Hugo Chaves está querendo fazer democracia direta, vai dar golpe, entendeu? E ele tem que controlar, ele sabe. Ele viu o que fizeram com a Dilma. Sim. Né? O impeachment que fizeram com a... Então ele tem. Mas ele é capaz de fazer um governo que diminuiu brutalmente o desemprego, segurou a inflação, essas coisas todas. E o Augusto, ao contrário. O Augusto prova pra gente que o poço não tem fundo, Casal. Vou te perguntar uma coisa agora, porque me incomodou muito. Como você se sentiu vendo a campanha do Ilho lá atrás, quando ele ganhou, usando a democracia corintiana, que nós ajudamos a construir? Nós, eu digo, porque não foram só os jogadores, né? Teve imprensa, teve muita gente. Casão, eu já vinha, você sabe disso. Você está perguntando porque é a sua obrigação perguntar, mas você sabe a resposta. Eu já vinha desconfiado, porque eu já tinha rompido com o pai dele. Sim. Eu já tinha rompido com o pai dele exatamente por isso, né? Pelo uso indevido daquilo que fizemos juntos, daquilo que foi a democracia corintiana, né? Você sabe perfeitamente que no grupo que você fundou, dos esportistas pela democracia, ele acabou sendo expulso do grupo, foi posto para fora do grupo, porque era uma figura inconveniente, só voltada para o próprio umbigo e para as fofocas dele. Tá? Bem, eu não tinha nada contra o Duílio. Ao contrário, eu tinha visto o Duílio crescer, como você viu o Duílio crescer. E eu tinha, Casão, uma dificuldade brutal de falar do Duílio, porque uma que eu fazia, você não pode se deixar envenenar pela sua relação com o pai, de culpá-lo por ela. Você não pode. Né? Muito mal comparando, Casão, eu tive uma maior dificuldade profissional quando o Gustavo, filho do Magro, foi trabalhar no São Paulo. Sabe por quê, Casão? Qualquer notícia exclusiva que eu desse do São Paulo,
diriam que foi o Gustavo que passou para mim. Sim. Então sabe o que eu fiz, Casão? Eu parei de falar do São Paulo. Porque eu não posso correr o risco de botar o Gustavo numa fria. Então, De criar uma desconfiança inexistente. Exatamente. Então, com o Duílio, não era exatamente assim, mas tinha esse lado. Eu vi esse menino crescer. Deixa ele quieto, deixa. Mas à medida que as coisas foram aparecendo, e aquela demagogia com a democracia corintiana, mas ao mesmo tempo não deixava a torcida por uma faixa lá denunciando o impeachment, denunciando o Bolsonaro. Eu falei, Democracia aí parece que não tem. Essa democracia é só para vender camisa. Só para ganhar a eleição. Só para ganhar a eleição. Porque a democracia corintiana, ainda, até hoje, sim. ela é importante e especial para o corintiano. Sem dúvida. E os caras vão lá e se deixam iludir quando alguém faz uma coisa dessa. Por isso que eu fiquei invocado também. Eu peguei um bode por causa disso. Eu falei, gente, qual é, cara? Não tem ninguém da democracia corintiana lá, sabe? O Duílio nem participou, sabe? Era uma criança. Claro. Como que vai usar essa coisa toda? Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Você que ajudou a montar a democracia corintiana, inclusive o nome saiu da sua cabeça, como você viu de fora o andar, o começo e o desenvolvimento da democracia corintiana internamente e externamente? Tá, Casão. Porque eu de dentro, eu tenho a minha visão, né? Casão, de fora é diferente. Então eu vou te dizer o seguinte, pense, você é um cara que profundamente empático, né? Capaz, e acho que essa é talvez a sua maior qualidade, o ser capaz de se colocar no lugar do outro e ajudar o outro por entender qual é a situação que o outro está vivendo, né? A tua vida tem sido exemplar nesse aspecto, você sabe disso. Ponha-se no meu lugar, Casão. 1982, você é diretor da revista de futebol do país, semanal, revista Placar, da editora Abril, né? Altamente profissionalizada, tudo. E aparece no seu time, porque não foi no Palmeiras, nem no São Paulo, nem no Flamengo, que eu apoiaria do mesmo jeito, mas no seu time, um movimento com aqueles malucos beleza que tinham ali. Você, o Vlá, o Magrão, e o Dr. Léo Vilarinho, e o Adilson, né? Você fala, pá, é tudo que eu quero. Eu vou torcer por um movimento político desse contra a ditadura, pelas eleições diretas. Vou torcer para que isso dê certo. E como para que isso dê mais certo ainda, é importante que o time ganhe, porque eu vou torcer, vou juntar a fome com a vontade de comer. Eu vou torcer pela vitória, porque também tem esse... A vitória é muito mais pesada do que simplesmente embora ganhar ou perder, mas sempre com democracia, o ganhar ajudava muito a democracia, sim, a gente sabe, né? Aí vocês conseguem, primeiro, que era uma coisa absolutamente... E eu disse isso pro Magro algumas vezes, não vai, Magro, você está pensando que você vai mudar o comportamento da torcida do Corinthians, aquele discurso de vocês, a torcida que espere, o gol vai sair naturalmente, deixa a gente jogar, normalmente a torcida empurra, o time vai para frente, toma um gol de contra-ataque e daí não consegue virar. Não. E o Corinthians chegava aos 35 do segundo tempo, pá, 1-0, pá, 2-0, taco de bilhar. Então, e a torcida começou a ter paciência. A torcida começou a entender que time era aquele, como aquele time jogava, né? Para mim era assim um êxtase, pessoalmente. Pessoalmente. Bom, aí pelas circunstâncias de eu ter a importância, não o Juca, mas o de ser diretor da Placar. Então, facilitar a entrada. E aí, de repente, a gente poder, depois do jogo, ir para o restaurante e tal, jantar, tomar cerveja e conversar. E ser chamado para dar uma opinião sobre uma coisa ou outra. Tomar uma cerveja no Bar da Torre. Tomar uma cerveja no Bar da Torre. E ouvir de jogador. Esses caras são malucos achar que jogador não pode tomar cerveja. O jogador gosta mesmo de cachaça. Quando saía do treino, ia para casa, tomava cachaça. Agora vem aqui, se hidrata, toma 2 cervejas e vai embora.
satisfeito, não é isso? Ia na casa do Magro. Mudou a relação. E é claro que eu fui muitas vezes criticado. Você tomou partido da democracia. E eu digo, eu tomei. Eu, na Segunda Guerra, também tomaria partido dos países contra o eixo nazista, fascista. Óbvio. É isso mesmo. Nós estamos em guerra. Tem uma ditadura no país. Tem um grupo de um clube popular como o Corinthians, com o poder de comunicação que tem. Magro, Casão, Vlá. Apoia, a revista apoia. Isso era como eu via. O ambiente externo você sabe bem como foi, né, Casão? Porque a imprensa esportiva sempre foi muito conservadora, quando não muito reacionária. Demorou muito tempo para a gente conquistar a imprensa. Vamos contar nos dedos quem apoiava? O Bodão apoiava, o Osmar Santos apoiava, né? Faustão. Ari Borges. Arizinho, sim, que saudade, né? Eram 5, 6, Casão. Eram 5, 6. E sendo que alguns desses repórteres que não tinham. Eu tinha. Né? Não, tinha o Gilson Ribeiro, Luiz Ceará, tinha um monte de cara assim, mas que tinham que perguntar. Isso. Eu imprimia a linha editorial da Placar. Eles não imprimiam a linha da Globo, do Estadão, do Jornal da Tarde, não é isso? Né? Então tinham mais dificuldade, né, para apoiar. Mas no mais das vezes era porrada. Sim. Democracia de 3, democracia de 4, querem é farra, não sabem se vestir. Nunca me esqueço de que quando vocês resolveram, não sabemos nos vestir, então vamos de gravata. Foi um lixo. Era pior, vai de bermuda, pelo amor de Deus, que de gravata. Calça jeans. Porque de gravata foi uma coisa. Eu tive que pedir um paletó emprestado para não sei quem. Não, ninguém sabia. O Magro não se dá nó de gravata. Como é que dá nó de gravata? Então. Apareceram todos os mulambos em forma de gente. Né? Mas aquilo foi... Casão, bom, você sabe disso melhor do que eu. Aquilo até hoje é motivo de estudo fora do Brasil. Sim. Fora do Brasil. Claro. O que a gente recebe de gente de fora do Brasil para falar da democracia corintiana é uma grandeza. Pô, eu participei de diversos comentários, matérias de TVs aí. Isso. Mundo afora. Exato. Né? Então, agora, além do mais, o time engrenou, o time era bom, o time tinha prazer em fazer aquilo, né? Que me distinguia muito dos outros times, né? Que como dizia o Magro, concentra e olha para depois do jogo como a hora da liberdade. Nós não. A gente vai para o jogo, agora a gente vai fazer o que a gente gosta. Exatamente. Né? Essa diferença me levou a um bicampeonato. Olha só, internamente, né, no começo, lá, quando começou o processo, não tinha um nome. Sim. Né? E a gente não sabia o que era aquilo. Sim. Porque democracia a gente só sabia de ler. Lendo. Isso. Né? Porque fazia muito tempo que não tinha democracia. E o negócio foi indo, os nossos comportamentos foram... Cara, puta, eu penso que nem você, pô, eu gosto, pô, eu vou com você, vamos lá. Começou a ter um grupo, começou a sair juntos, né? Ir em show, e tomar cerveja, ir no teatro, né? Bater papo, começou a sair e nós começamos a ter, quer dizer, nós começamos a conquistar liberdade interna. Sim. Né? Aquela que eu era assim, Magrão era assim principalmente, nós dois éramos muito parecidos nessa questão da liberdade e da paixão, né? Pô, mas cara, tá faltando alguma coisa pra gente ser forte mesmo, né? Pra gente existir no cenário. Porque você ia dar entrevista, os caras perguntam, e esse movimento aqui que é? A gente faz isso, a gente faz aquilo. A gente não falava pro cara, é isso que nós estamos fazendo. E aí teve o debate na PUC. Isso. Então conta a história desse debate na PUC. Aí é que tá, né? Essa que é porque as coisas são feitas enquanto elas estão caminhando, né, Casão? E viram verdade, né? Então, houve um debate na PUC, Casão, Vlá, Magro, Adilson, o Washington Oliveto, e eu apresentando. E, na abertura do debate, eu citei uma frase do Milor Fernandes, porque aconteceu o seguinte, em 1965, já o golpe instalado, ainda não havia uma ditadura férrea, porque havia um disfarce de que
era uma intervenção militar por pouco tempo, que chamariam eleição em 65 e tal. Então não era uma coisa ainda férrea. E o Milor Fernandes cunhou uma frase que era mais que eu repeti lá. Se os estudantes continuarem indo às ruas para protestar, se o Congresso Nacional continuar aberto, se a imprensa seguir publicando todas as coisas, a gente vai acabar caindo numa democracia. Eu falei assim, parodiando o Milor, se os jogadores do Corinthians continuarem votando até para saber se o ônibus para ou não para jantar na volta de Araraquara, se continuarem a distribuir o bicho até pro roupeiro. Até para as mulheres que lavavam a roupa. Exatamente. Se forem consultados para escolher o treinador e continuarem a advogar a luta pelas diretas, nós vamos acabar caindo numa democracia. Numa democracia corintiana, numa democracia. E toco o bar. Na hora eu vi o Washington se agitar e falar alguma coisa com o Adilson, mas que eu não percebi o que era. Quando acabou o debate, o Washington chegou para mim e falou assim, está aqui o nome do movimento. Democracia Corintiana, você batizou. E aí ele levou lá para a DPZ. Sim. E fez aquilo ali. E fez a marca. Desenhou a marca. Né? Que tinha uma coisa meio Coca-Cola, meio. Sim, não é isso? Não é isso? Foi assim. Foi assim. A mesma coisa, Casão. A mesma coisa com o dia 15 vote. Sim. Porque o que era o dia 15 vote? Nós íamos ter eleição. É óbvio que o Corinthians... Primeira eleição para governador desde 64. Exatamente. Depois de 65. Porque em 65 teve uma, Casão, Minas, Rio, e a oposição ganhou. Acho que foram em 2 estados. No Rio ganhou Negrão de Lima, e em Minas não sei quem ganhou. Talvez tenha sido o Tancredo, agora não sei. Eu não me lembro. Mas, enfim, era a primeira eleição para governador desde 85 no Brasil. 65. A gente sentou para jantar lá naquele que era do Suplicy, aquele restaurante que tocava música, meu Deus do céu, ali nos Jardins. Esqueci o nome. Era de um primo do Eduardo Suplicy. Não é o Espásio Pirandello? Não. A gente ia bastante. Esse sim, sem dúvida, que ficava aberto 24 horas, sei lá, quase a madrugada inteira. Né? Era um outro, mas enfim. De que jeito o Corinthians pode ajudar na eleição? É óbvio que o Corinthians não podia fazer vote no MDB, vote no PDT, vote na oposição. Não podia. Mas tinha uma discussão que a extrema esquerda queria anular o voto. Dizia que era uma eleição consentida e que não se devia participar, que era uma maneira de avalizar a ditadura. E quem era progressista menos radical dizia, não, vamos eleger a maior parte dos governadores de oposição, que a gente dá um passo para a eleição direta, para tudo, para eleger presidente. Vamos mostrar, né, para a ditadura que ela perdeu. Né? E assim foi. Então, quanto mais gente for votar, mais fácil será a oposição ganhar. Dia 15 vote. Compareça. Era essa a nossa mensagem. Né? Aí eu dei a ideia, o Adilson topou, pôs na camisa, os jogadores toparam, pôs na camisa. Aí, Franco Montoro ganhou em São Paulo, Brizola ganhou no Rio, Tancredo ganhou em Minas, Marcos Freire ganhou em Pernambuco. A oposição deu um baile. Ganhou a eleição assim, pá, com 80% dos votos dos governadores. E ali consolidou-se aquilo que já vinha caminhando desde a morte do Vladimir Herzog em 75, né, de roer a ditadura. E a ditadura já estava também envolta em corrupção sem fim, inflação sem fim. Então, e aí tudo correu para só em 89, né? Sim. Só Passamos para 84. Exatamente. Campanha das diretas não e tal. Conseguimos, né? Agora eu vou te contar uma coisa. Eu me lembro muito bem, quando apresentaram a camisa da Democracia Corintiana, né? Teve uma reunião lá no vestiário, aí o Adilson chegou com uma camisa. Falou assim, gente, nós discutimos e tal, e chegamos a essa conclusão. O nosso movimento é esse. Cara, ficou assim,
um tempinho em silêncio, aí depois começou assim, caraca, é isso mesmo. Aí, nós fazemos isso. Quer dizer, deu um alívio, porque a gente tinha uma resposta para dar, sabe, para as perguntas. O que vocês estão fazendo? Não, essa é a democracia corintiana, cara. Agora porque a gente antes sabe você o que tá ficava enrolando, fazendo. você ficava enrolando. Maravilha. Eu vou te falar uma coisa, nós tivemos uns 4 encontros diferentes, assim, fora os nossos normais, né? Sim. Assim, que você estava sempre no momento certo em relação a mim. Nós tivemos o jogo Corinthians Comercial em Ribeirão Preto. Sim. Sim. Nós tivemos o Chile, Santiago do Chile. Sim, que delícia, cada um. Nós tivemos o Flamengo e Corinthians. Sim. Né? Foram 3. Sim. Né? Eu tenho um quarto. Qual que é o quarto? O quarto, para mim, de todos é o mais marcante, você quer saber? Bom, então depois você fala. Tá fala desses 3, porque eu estou envolvido emocionalmente na história. Você chegou... Então, eu era comentarista do SBT. O Corinthians foi jogar, era chamada Série Corinthians. Né? Carlos, Edson, Juninho, De Leon, Vladimir, Dunga, eu e o Zenon... Paulo César, Serginho João Paulo, e entrava o Birubiru, tinha um monte. Ia ser tricampeão e não se conversa. Era 94. Né? 84. 84. Não, 85. 85, isso. 1985, não tinha ganhado 84, tinha perdido no último jogo pro Santos. E aí formaram esse time. Exatamente. Eu estava no São Paulo e acabei Exatamente. Bom, eu era comentarista do SBT e o SBT, depois do jogo, fazia uma entrevista com os 2 treinadores, eu no meio e os 2 treinadores. Eu conversava com os 2 treinadores sobre o jogo. Eu desci pro vestiário, o Corinthians perdeu do Comercial. 1-0. 1-0. E De caiu manhã, fora. domingo de manhã, e Caiu não fora. se classificou. Eu desci mal-humorado pro vestiário, encontro o Walter Casagrande Júnior, indignado, tava pé da vida com a derrota, evidentemente. Me pega, põe as 2 mãos nos meus ombros e fala: pô, se o Magrão tivesse aqui, você não ia fazer as críticas que você tem feito pra gente. Eu falei, Casão, é possível que não, porque ia estar ganhando, agora você só perde, você quer o quê? No final do cara virou as costas. Assim, aquele momento eu precisava justificar em alguma coisa. E tinha que ser com quem? E eu tava com bronca do time, claro. Né? Que o negócio não passa pro outro. Ia ser com quem? É aquela coisa de brigar com a mãe e com o pai, né, Casão? Claro. Amor incondicional. Com esse aqui eu posso, porque ele não... É óbvio. Essa foi uma. A segunda foi o seguinte: seleção brasileira, Casão no mesmo ano, 85. Mesmo ano. Antes disso. Porque isso aí foi lá no final do ano. Isso mesmo, antes disso. No Chile Agora que foi no meio. Seleção Foi brasileira... antes de começar as eliminatórias. O último jogo do Evaristo. Técnico Evaristo de Macedo. A seleção tinha perdido um jogo na Colômbia. Primeira derrota na Colômbia. Isso. A primeira derrota para a Colômbia. Isso. Foi 1-0 para os caras. E fomos para o Chile. Isso. A imprensa malhando. A imprensa menos honesta fazendo fofoca, pondo o jogador casado em risco. Sim. Os jogadores resolvem fazer uma greve com a imprensa. Então, o motivo foi isso. A fofoca. A fofoca que os jogadores da seleção brasileira... A questão sexual dos jogadores brasileiros está muito bem resolvida. Eles não jogam nada, mas está muito bem resolvido. Exatamente. Pô, as mulheres dos caras casados começaram a ligar lá. Exatamente. A reclamação deles foi essa. Exatamente. Daí eu chego em Santiago, encontro com Walter Casagrande Júnior e tento convencê-lo que aquilo era um erro que ia estimular mais porrada ainda. Principalmente no local que a gente estava, que era Pinochet. Uhum. E você me convence que o manifesto estava certo. Aí é o contrário. Sim. Né? E eu, tá bom. Porque eu achava que era... Por causa das críticas do jogo. E não então, era. E o lance foi o seguinte, nós jogamos contra a Colômbia lá, perdemos, e era uma barreira, não é esses campos que tem hoje, uma terra, e eu tive erisipela, sabe? Entrou uma bactéria na minha canela, eu tava com febre, perna inchada, e eu não fui treinar. Eu fiquei no quarto. E na hora que eu tava no quarto, vendo televisão, eu vi uma entrevista do Turguinhó. Aí, pra televisão do Chile, o cara perguntou, pô, essa seleção, não sei o que ele falou, essa seleção brasileira é uma das piores que existe, é uma porcaria, só se salva o Bebeto e o Branco. Aí eu falei, porra,
Não se salva moleque branco. Ou não se salva ninguém, ou se salva todo mundo. E fiquei Claro, puto. claro. Aí, dá um pouquinho, batem na minha porta. Eu vou lá. Era Reinaldo, Mário Sérgio e Oscar. Cara, baita jogador, além do mais. Aí os caras falaram assim, precisamos conversar com você, entra aí. Pô, tá acontecendo o seguinte. Pô, os jogadores casados aí contaram a história. Pô, fizeram essa matéria, as mulheres dos caras estão ligando aí, tá um tormento, os caras estão discutindo, tá uma coisa, e nós estamos pensando em fazer uma greve com a imprensa. Eu falei, e além disso, teve a entrevista do jornal, porque eu falei, né? Porque era o Reinaldo do Atlético, o Mário do Palmeiras, o Oscar do São Paulo, né? Eu falei, pô, o cara tá sendo, né? Tá protegendo os jogadores do Rio, né? Nós estamos tudo na mesma barca. Ah, beleza. Aí fizemos a greve. E foi uma coisa terrível, né? Porque a imprensa fazia uma fila assim no final do hotel. A gente saía no meio da fila para ir treinar, e os caras, pô, você não joga nada, esse time é uma merda. Os caras, corredor polonês, né? De agressão moral que a imprensa brasileira fazendo com aquele time lá. Então foi esse o motivo. O motivo não foram as críticas. A gente tava super baqueado, super triste, super, assim, cara, caído moralmente, né? Porque a gente via que não estava jogando bem. Mas não foi esse o motivo. É isso que a gente queria. Inclusive, nós escrevemos um manifesto. Sim. Eu ajudei a escrever o manifesto. O texto todo é meu daquele manifesto. Que o Oscar foi ler lá. Sim. Era esse o motivo, né? E estava justo. A imprensa precisa ouvir essas coisas. E o terceiro foi maravilhoso, né? Corinthians e Flamengo no Pacaembu. Chovia. Cada vez que Casagrande pegava na bola, a Fiel cantava Volta Casão, seu lugar é no timão. Doutor, não me engano, Casagrande é corintiano. Doutor, eu não me engano, Casagrande é corintiano. O Corinthians faz 1-0 numa bola batida de escanteio que desvia nele e entra. O Rivaldo cabeceou, pegou em mim e entrou. 1-0 pro Corinthians. E o técnico do Flamengo tira você de campo. Júnior, tira. E eu estava na tribuna de imprensa. Eu falei, eu preciso pegar o Casão antes de todo mundo ir pro vestiário. Desço, vou pro vestiário e te encontro chegando. No corredor, né? No corredor, todo sujo e lameado. Nunca me esqueço, grama na testa, grama nos olhos. Arregalo os olhos e fala pra mim assim, ô Juca, o que é isso? O que tá acontecendo? E eu falei, Casão, a Fiel te ama, só isso. Aí você vem, me abraça e começa a chorar. Eu precisava fazer um gol nos caras, porque eu estou jogando no Flamengo. Foi uma coisa linda. Me emociona até agora. Porque a situação é emocionante. Porque o que eu passei dentro do campo é uma coisa inacreditável. Pensa a turbulência na minha cabeça, o lado emocional. Eu jogando pelo Flamengo, que, porra, é a maior torcida do país, contra o Corinthians no Pacaembu, a torcida do Corinthians gritando meu nome, e eu confuso, eu falei, puta, eu preciso fazer um gol. Cara, é puta desrespeito com a torcida do Flamengo, sabe? Eu sou do Flamengo e tal, pô, aquela coisa... Até aconteceu o lance que saiu o gol e eu te encontrar, né? Eu acho que você era a pessoa certa que eu tinha que encontrar ali pra desabar mesmo. Eu acho que com outra pessoa eu ia ficar meio friado, assim. Agora, sabe? Casão. E a outra? Então, periga, eu não consegui contar até o fim. Mas, enfim, vamos tentar. Fomos jantar. Você, Dr. Sócrates e eu. Dr. Sócrates já começando a nos preocupar. Você já tinha parado de jogar bola. Você já estava comentarista. E o Magrão, aquela coisa que nada, ele dava sequência. Nós fomos jantar num restaurante italiano no Itaim. Eu estou ruim hoje de nome de restaurante, mas era um dos restaurantes italianos mais conhecidos ali no Itaim Bibi. Ficamos até 4 horas da manhã. E, de repente, eu que sempre tinha visto a relação, o Magro, seu preceptor, para não dizer seu pai, mas o cara que te orientava, o cara de quem você bebia as palavras no tempo de jogador, e eu começo a testemunhar nessa mesa uma inversão de papéis. Você dizendo para ele, porra, Magrão,
Você tem que acertar numa coisa. Ou é a clínica, ou é o cinema, ou é a imprensa. Mas, pô, Magrão, você Não cada dá dia. continuidade a nada. Ih, Magrão, troca de mulher pra cá, faz filho aqui, faz filho ali. Pô, Magrão, isso não vai dar certo. E eu falei, caceta, eu estou testemunhando uma inversão de papéis. E isso tudo, né, Casão, culmina na quinta cena que eu não estava, mas eu estava, porque estava vendo. Na redação Sport TV, no dia que você fala para ele, eu te amo, Magrão. Que nunca tinha acontecido na televisão brasileira, de um homem falar para outro homem. E aqueles homens, símbolos, né, da machice, jogador de futebol, eu te amo, Magrão. Que ele, que sempre foi capaz de resolver bem as questões de sentimento, se embaralhou, não sabia como reagir. Né? Então, para mim, essas duas cenas são assim mais... Claro, eu compreendo perfeitamente que você tenha a lembrança das três anteriores, porque tem tudo a ver com você, jogador de futebol. Mas essas duas têm para mim a ver com você, ser humano. Você, Walter Casagrande Júnior, não o Casão, apenas o Casão, grande jogador de futebol. Com o Magrão, a gente sempre era o ser humano. Exatamente. Com o Magrão, a gente era a paixão. Né? Isso aí é isso. Também me dá uma saudade emocional assim, maior, bem grande mesmo. É isso. É foda, né? É muito. A gente sente falta do cara. Porra, né? Se sente. Muita. Sinto muita falta. Muita. Bom, quero falar com você agora de uma coisa séria. Opa! Seleção brasileira. Então, Juca, eu queria que você falasse, eu queria conversar com você sobre assim, a Copa que nós fizemos, da Copa que nós fizemos pra cá. Toda... Casão, o que aconteceu, cara? Casão, posso resumir pra você, Casão? Um momento de esperança? Eu acho que até vou escrever sobre isso. Então você não pode. Porque eu vou te falar o que eu vou... Tô pensando em escrever para domingo na Folha. De Neymar a Vini Júnior. Temos esperança. Sim. Pensa, Casão. Pensa aquela coisa micha, aquela coisa brega, aquela coisa egoísta, aquela coisa bife de ouro, né, que era a marca daquela seleção. Porque, infelizmente, o Tite não aprendeu em 2018 e continuou na Neymar dependência em 2022. E na panela. Formada. Ele fez parte da panela. Exatamente. Ele tinha que ter rompido a panela em 22. E eu achei que ele tivesse rompido, mas não rompeu. Para agora esse menino ser capaz de dizer o que disse anteontem. Eu não sou vítima dos racistas. Eu sou algoz dos racistas. A título de comentar os três que foram presos, que foram condenados. Condenados, né? Então eu olho e digo, se o Dorival Júnior, eu não acredito, mas se tiver a coragem de, em outubro desse ano, dizer não preciso do Neymar, tiver a coragem que o Filipão teve, eu nem sei se o Filipão estava certo. Não, em 2002 deixar o Romário de fora. Baixar o Romário. Eu não teria. Mas eu tenho. Aliás, o próprio Romário diz isso, né? Bom, a gente olha, ele ganhou, ele estava certo. Né? Eu diria que talvez fosse mais fácil. Quer dizer, o Filipão protegeu o Romário, protegeu o Ronaldo e os Ronaldos. Tite não protegeu, protegeu. E agora nós vamos ver se o Dorival protege o grupo que ele criou ou não. Exatamente isso. Para mim é exatamente isso. Então eu olho e falo, pô, tá lá o Vini Júnior, tá lá o Hendrick, tá lá esse menino Rodrigo também, que é bom jogador. Né? Bom, daqui a pouco tem Estevão, pode ser Luiz Guilherme, e outros garotos que estão surgindo aí nos outros times. Isso. Quem sabe, né? Quer dizer, uma que é essencial, que é fundamental, reatar os vínculos com a torcida brasileira. Criar uma nova identidade. Uma simpatia. Acabou. Tem que esquecer a coisa que já aconteceu. Exatamente. O momento é de criar uma nova identidade. Exatamente. Eu acho que sim. São novos torcedores, uma nova seleção. Eu acho que sim. Né? E eu não acho tem que ninguém que impeça isso. Eu tô com essa esperança. Eu acho que a presença do Neymar
independentemente de qualquer outra coisa que seja nociva para a seleção, a presença do Neymar, ela impede Isso, que essa floresça. identificação. Isso, porque Porque tampona. o torcedor vai fazer assim, o povo vai fazer isso, assim, isso. os jogadores vão estar lá e ele aqui impedindo que essa união de torcedor e seleção Casão, aconteça. inclusive do ponto de vista tático, Casão. Sim, claro. Você viu como o Tite não soube aproveitá-lo lá no Catar. Casão, lembremos, ele tirou o Vini Júnior num jogo contra a Croácia, 0-0. Sim. Ele tirou o Vini Júnior. Imagina se o Ancelotti faria isso, Casão. De jeito nenhum. Agora, o que era o Vini Júnior? Era um cara exilado na ponta esquerda. Para marcar o lateral. Para marcar o lateral. Como ele fez com o Gabriel Jesus em 18. Isso. Eu gosto do Tite como Eu também treinador, gosto, tá? Mas assim, cara, também não gosto. dá pra Passar pano. deixar pra lá Isso. coisas que a gente lá de cima nós estamos vendo Isso. e o ambiente nós estamos vendo e Isso. você tá vendo que a coisa vai pro fundo do poço. Isso. Você, depois da Copa de 22, o Tite saiu. Você acha que... Acha não, eu tenho certeza que você acha. Por que o Edinaldo não definiu um treinador, não chamou o cara do momento que era o próprio Dorival Júnior? Né? Casão, nós estamos sendo vítimas nesse momento. No futebol brasileiro, que já é vítima de tanta coisa em matéria de corrupção, né? Não precisa falar, Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, Zé Maria Marim, né? Todos banidos do futebol por corrupção. Nós estamos vivendo um novo fenômeno, Casão, dos mitômanos. Que, como tem no Corinthians, e esse Edinaldo. Esse Edinaldo criou na cabeça dele, Casão, criou na cabeça dele a jogada Ancelotti. E ficou obcecado com a criação dele. E passou a vender, porque você sabe que Casão, o mitômano acredita na própria mentira. Sim, sim. Essa é uma característica do mitômano. Ele passa a agir como se a mitomania dele fosse se realizar. E não realizou. E ele perdeu esse tempo todo. Casão, lembre-se que antes do Diniz foi aquele O Ramon Menezes. O ramonismo. Tivemos o ramonismo, o dinizismo, até chegar no Dorival Júnior. Sem que não tem, exatamente. Que não tem rótulo. Você sabe que eu acredito bastante no Dorival, sabe? Eu gosto do Dorival. Primeiro, assim, a parte futebolística, ele é um excelente organizador de time. Você vê que a seleção brasileira, com ele é organizada. Sim. Que não era com os outros dois. Né? Os outros dois nem conseguiram organizar. Não. Né? E não pode falar de tempo, porque muito mais tempo ele vai fazer o quarto jogo. Sim, né? Vai fazer o quarto jogo. E muito menos tempo ele organizou o time. Então eu tenho uma expectativa que ele consiga fechar... Não é fechar grupo, que isso aí é um erro. Ele consiga formar um grupo e um coletivo, não só dentro do campo, um time com estilo coletivo, mas uma mentalidade coletiva fora. Os próprios jogadores se defenderem o espaço deles, sabe? Uma democracia corintiana, não comparando, mas os jogadores... agora é o nosso momento, é a nossa hora, não cabe ninguém estranho mais. Né? Ele tem essa coisa, né? Que isso aí, quem tá mesmo fora, que não seja do ambiente, percebe, né, Casão? Você não vê um jogador que fale mal dele, os times que ele treinou outros, e tal, né? Você tem expectativa que a seleção chegue competitiva nessa Copa de 26? Ou você acha que na outra de 30 é que a... Casão, eu acho que sempre a seleção brasileira tem condição de chegar competitiva. É só não fazer muita bobagem, né, Casão? É só não estrupiar a cultura brasileira de jogar futebol. É claro que as coisas evoluem, é claro que tem um novo futebol, mas é claro que o jogador brasileiro é capaz de entender isso e fazer. E é claro também que nós não temos mais um número de jogadores espetaculares para decidir uma partida. Casão, o forte é o coletivo. Casão, uma coisa que outro dia eu estava falando e o meu interlocutor falou, pô, mas eu nunca tinha pensado nisso. Casão, você já se deu conta que o futebol brasileiro, Casão, teve durante meio século gerações que se sucederam
formadas automaticamente, naturalmente. só pelos melhores do mundo, Casão. Sim. Era Didi com Garrincha, com Pelé. Depois era Pelé com Gerson, com Rivelino, com Tostão, com Carlos Alberto Torres. Jairzinho. Isso. Depois eram os Ronaldos, o Rivaldo, o Kaká. O Romário com O o Bebeto. Romário com o Bebeto. Entendeu? Até 2006. Isso. Casão, pensa isso. Depois de 2006. Isso. Virou o Neymar, Casão. Inegavelmente talentosíssimo, extraordinariamente talentoso, extraordinariamente capaz de jogar fora seu talento. E, assim, extraordinariamente egoísta. Egoísta, voltaram para si mesmo. De que a bola tem que passar por ele, a seleção não consegue fazer um jogo coletivo. É isso. Apesar do talento enorme. É enorme. Por exemplo, se ele tivesse o mesmo talento hoje que ele tinha quando ele jogava no Barcelona, cara, tem que convocar. Claro. Vai pôr de titular. O cara é egoísta, o cara quer mais a bola, mas, pô, ele bem, voando, ele vai decidir. Mas hoje não dá mais, cara. Hoje não dá mais. Ou é coletivo, ou a gente não vai em lugar nenhum. isso. Concorda? Concordo plenamente. Juca, eu tenho um quadro aqui que é Virando o Jogo. Você pode fazer as perguntas que você quiser. Você é um exímio entrevistador, então você sabe que você pode fazer as perguntas que você quiser. Porque eu sou bom de resposta também. Eu sei disso. Ô, Casão, é que eu faz muito tempo que eu tenho muita dificuldade em conversar com você como se você fosse um ex-jogador de futebol. Eu tenho mais facilidade hoje de olhar para você como um cidadão da vida brasileira, importante na vida brasileira, mas muito importante, sem ter consciência do tamanho da importância. Isto eu sei, porque pelo fato da gente ser próximo, os meus amigos dos mais diferentes setores e tendências falam, porra, mas esse Casagrande é foda. Você se dá conta disso, de que você passou a ter essa importância para jovens, para a cidadania brasileira, que você, por se colocar, Então, indica caminhos? por um lado, foi uma coisa que foi intencional, né? Por um lado, intencional. A questão da dependência química, que eu fiz no tratamento, que eu fiquei um ano internado, que eu escrevi 2 livros junto com o Gilvan Ribeiro sobre a minha vida, especificamente sobre isso, eu abri totalmente o livro, né, da minha vida, desde quando eu nasci até aquela época que ficou um escândalo, exatamente para conseguir ter uma influência positiva, motivacional e de recuperação para as pessoas que têm o mesmo problema que eu. Então eu sei que nesse ponto o meu tamanho é enorme, porque muitos olham para mim e falam, pô, o cara conseguiu, eu posso conseguir. Ou os pais falam, a maioria são os pais. Pô, o Casão conseguiu, tô o livro dele aqui, você pode conseguir. Olha lá, eu já tive momentos emocionantes de diversas formas pelo Brasil todo, de chorar. Tem uma mulher que eu guardo muito, quando eu lancei o livro no Rio de Janeiro, a filha estava enorme e tal, tinha uma mulher lá. Quando ela chegou, ela me falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa. Ela estava com o livro, eu ia assinar, ela falou assim, cara, eu estava com meu marido um domingo em casa, vendo o programa do Faustão. Foi quando você foi e seus filhos deram depoimento e tal, foi muito emocionante. Nós começamos a chorar e vendo aquilo e tal. Aí, aquela cena acabou, o Faustão continuou o programa e meu marido continuou chorando. E eu achei muito estranho, porque, cara, a gente se emociona na hora. Por que ele continua chorando? E ela foi conversar com ele e ele falou pra ela que ele estava dependente químico de cocaína. Ela não sabia e ele estava usando cocaína. E que ela estava ali comprando o livro, porque ela ia dar de presente para ele o meu livro, para que... ela falou ainda assim, depois do programa, nós conversamos, ele me falou isso, eu apoiei ele está em tratamento desde o programa que você participou do Faustão, foi anos antes, foi anos depois, assim, foi em 2011, Sim. o Faustão, isso eu estou falando, o encontro 2014, Tá, 3 anos 3 anos depois. Eu tô dando tô com o meu livro aqui, com o livro, seu livro aqui, você vai
faz um autógrafo para mim, uma dedicatória, porque eu vou dar para ele, porque a inspiração dele é você. Aquilo foi forte naquele momento, cara. Eu abracei a mulher, chorei pra cacete, porque ainda tava numa questão emocional muito frágil. Então qualquer coisa tava me emocionando. Qualquer pessoa que fala, pô, você tá ajudando, não sei quem, você, porra, você. Esse livro vai ser importante. Qualquer coisa me fazia chorar. Então, nesse ponto, eu sei o tamanho que eu tenho e é uma coisa muito pessoal, humano. Não tem jogador de futebol ali, não tem comentarista, não tem colunista, não tem porra nenhuma. Ali tem um cara dependente químico que conseguiu passar, assim, uma situação dificilmente de sair, que era a minha. Eu não sei da onde veio tanta força interna para eu conseguir sair ali. Então eu sei, por isso que eu luto muito para fazer palestras, para quando me convidam programas para debater dependência química, eu vou, sabe? Quando me chamam em alguma comunidade assim, eu vou, porque eu sei que ali, quando eu chego, todo mundo para ouvir falar e no meio daquele monte tem vários que usam drogas, mas estão enrustidos, mas se ficaram ali é porque estão a fim de parar. E você precisa contar a sua história para ver se alguma coisinha ele guarda na mente para ele debater depois. Tem da época que você não estava bem, pessoas das quais você se separou e que você nunca mais se relacionou? Nenhuma. Então isso foi... Tá. No meu tratamento, um dos processos era esse. Você... tem uma palavra... Você tem que abrir mão, renunciar. Tá. Tem uma parte do tratamento que é a renúncia. Tá. Então o que você tem que renunciar? Você tem que renunciar a seus amigos de anos que continuam usando droga. Cara, você tem que renunciar. Falei, pô, como que eu vou renunciar, cara? Né? Aí a outra, você tem que renunciar aos lugares que você ia. Você não pode mais ir nos lugares que você ia. Eu falei, mas como que eu vou largar? Você só vou naqueles lugares, cara. Eu gosto daquilo, tal, não sei o quê. Então vamos por partes. A dos meus amigos, eu não precisei largar ninguém, nem parar de encontrar com ninguém, porque todos eles pararam. Os meus amigos de infância, da minha turma que usava droga, muitos morreram por causa da droga. Ou decorrente dela. AVC, hepatite C por causa de droga injetável, cirrose, enfim, parada cardíaca. Muitos morreram mesmo, amigos de infância. Os que não morreram, ninguém está usando mais. Pararam. Os meus amigos do rock, que são todos da minha geração, ninguém usa mais. Sabe, tem uns que aí bebe para fazer show, mas droga, ninguém usa mais. Não é que eu convivo com eles. Meus amigos da Penha, faz muito tempo que eu não vou lá. A gente troca mensagem, todos os dias eu converso com eles. Os meus amigos do rock também é mensagem, ou encontro um ou outro para jantar, para tomar um café, mas é muito raro. Então a gente não tem uma convivência, a gente tem uma amizade forte, sim. Mas não uma convivência. E os lugares foi a parte mais difícil do meu tratamento, porque a ressocialização é muito mais difícil, né, do que você largar a droga. Se eu estou internado, não entra a droga lá, eu não vou usar. Então, a parte mais fácil é você parar de usar droga. Porque quando você está internado. A parte mais fácil é você parar. Você não vai usar, não vai entrar droga lá, você não vai usar. Né? Mas o processo que você vai trabalhar internamente é que é a pegada. Então, o que aconteceu? Teve uma estratégia comigo assim. A minha psicóloga, eu tinha 2, 3 psicólogas que trabalhavam na mesma equipe. Elas passavam na minha casa de sexta-feira e eu tinha que ir pro cinema ou pro teatro na sexta e no sábado ir pro cinema ou pro teatro e não adiantava ter preguiça. Quando eu falo assim, pô, eu já tô cansado. Não, pode pôr a roupa lá, nós vamos sair. Tá. E aí eu comecei teatro, cinema, um café, um passeio no shopping, um jantar, mas teatro. Aí comecei a gostar da parada. Aí eu comecei a fazer o quê? Terça-feira, eu ia todo dia no hospital dia, né, HD, porque o meu tratamento, depois da minha alta interna, eu passei a fazer tratamento na rua, né, eu morava, eu ia lá, chegava 1h da tarde, ficava a tarde toda fazendo terapia em grupo, discutindo coisas, mas discutindo coisas já da rua, né, coisas que você faz na rua. E aí, acabava 5 horas, 5h30,
Eu pegava a minha psicóloga pro cinema, terça-feira. Cinema terça. Na quinta, eu saía pro cinema na quinta. Na sexta, ela passava lá, ou a gente ia jantar, ou tomar um café, ou emburacava no cinema. No sábado eu ia pro teatro. E às vezes eu ia no cinema à tarde. Às vezes eu ia no cinema à tarde, depois teatro. Às vezes, no sábado, eu ia no cinema à tarde e no cinema à noite. Tá. Isso aí todas as semanas. Tá. Durante 2, 3, 4 anos. Tá. Pensa. O quanto de filme que eu vi, Tá. o quanto de Eu peça sei, e musical que eu A vi. sua cultura cinematográfica é extraordinária. E aí o que Tá. aconteceu? A minha mudança de hábito de locais foi automática. Tá. Hoje eu saio para ir no cinema. Tá, Terça-feira, tá. foi essa terça-feira, Tá. eu fui na Sala São Paulo ver o Maestro, Tá, eu né, queria com, ter com a ido. orquestra baquiana, que o Jamil Eu sei, tocou flauta baquiana. transversal. Falei, Isso. o que é aquilo, cara? Tocou Não as sabe- baquianas número 5. Ele tocou a música que eu quero As que toque. baquianas número 5. Eu quero que toque no meu crematório. Quando a Com aquela música- flauta transversal. Exato. Meu, fiquei de bobeira. Como ele toca, hein, Não, cara? é uma maravilha. Pô, Esse cara é. cara, 12 instrumentos. Meu, né? o Baita maestro recorte. falou assim, ó, tem aqui o Jamil, o jornalista, não sei o que, não sei o que. Casão. meu amigo, ele vai subir aqui, vai Casão, participar. eu achei que ia vi- ser Casão, 10 minutinhos. Casão, eu vi a cena. Você viu? Não, eu não estava lá, Sim, mas sim. depois eu vi filmado. E eu fiquei o tempo todo dizendo, ele vai desafinar. É. Não é possível, porque ele está solando na frente de uma orquestra. E com Não o é a público praia na dele. Sala São com Paulo. 400 pessoas na frente, ele vai errar. E o danado. Não errou nada. Maravilha. Não errou Maravilha. nada. Eu fiquei pensando nisso. Não, ele vai errar, eu o tinha Jamil certeza vai que ele ia errar. Vai subir no palco. Vai perder o com pênalti uma orquestra, decisivo. Com o maestro. João Carlos né, Martins, na só. Sala São Paulo Isso. e com Não, tudo lotado olhando Isso. pra ele. Isso. Cara, ele foi assim, Isso. tirou de letra. Foi. E se pedissem outra, ele Ele tocava tocava outra. outra. Não, foi foi ótimo. sensacional. Foi ótimo. Então, assim, voltando ao Tá. assunto, é esse. O meu ambiente é esse hoje. Tá. Hoje é cinema, é teatro. Eu vejo muitos filmes em casa também. Eu vejo muitos filmes em casa. Eu procuro tudo. Eu vejo filmes dos anos 40, dos anos 50. Eu Tem sei. uns. Tem uns. Como chama? Uns canais. Sim. Streamings. Tem uns streamings que Aham. só tem filmes antigos. Antigos. Eu assisti outro dia que foi um filme que. Minha mãe e meu pai me falavam muito desse filme, porque meu pai foi alcoólatra, né? Aham. Do filme que chamava Farrapo Humano, de 49. Isso eu não vi. Que é aquele filme Despedindo em Las Vegas, do Sim. Nicolas Cage. Sim. Né? É um remake desse do tá. o Farrapo Humano. Tá. E eu, vou ver esse Farrapo Humano. Cara, fui lá assistir Farrapo Humano. De 49, assisto o filme de 35, assisto todo Eu tipo lembrei de de filme, você cara. essa semana pelo seguinte: eu fui dormir, liguei a televisão para dar um sono, 1h30 da manhã, no Canal Brasil, não, no Curta, não sei, num do outro. Vai falar uma coisa que eu acho que eu assisti. Memórias do Cárcere? Memórias do Cárcere. Não, eu não assisti esse dia. Mas Casão, Memórias do Cárcere. Eu sabia que eu tinha visto, mas eu não me lembrava. Comecei a ver, era 1h30 da manhã. Eu calculei, 3h30 termina, eu durmo, eu tenho que acordar às 8, tudo bem, legal. O filme tem 3h05, Casão. O filme acabou às 4h30 da manhã, mas eu não consegui parar de ver. Vereza faz o Graciliano Ramos, a Glória Menezes faz Glória Menezes não, Glória Pires. Glória Pires faz a jovem mulher dele. É um filmaço dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. Baita filme, mas baita Quando eu filme. pego essas coisas, eu passo muito pelo Curta Tá. e pelo Canal Brasil, eu passo muito. tá. E ultimamente eu peguei um documentário sobre o Zé Ramalho, maravilhoso. Eu vi. Já viu? Vi. Espetacular. Vi. E eu fico pegando essas coisas e eu assisto, Tá. entendeu? Então o meu foco hoje são essas coisas. E uma das coisas mais importantes que eu quero deixar legal falar, porque é realmente a parte principal de uma recuperação de qualquer coisa. Não é de droga, de qualquer coisa. É a mudança de foco. Tá. É a coisa mais difícil que tem. Tá. Porque, cara, você pensa anos, você entra num lugar, todo mundo bebendo e você bebe, o seu foco é a bebida. Claro. Seu foco é bebida. Claro. Certo? Ou seu foco é usar droga, seu foco é não sei o quê. E você tem que mudar o foco. Cara, foi a coisa mais difícil. Eu vou te contar uma história espetacular da Rússia. Eu estava num hotel em Moscou que fazia parte daqueles
eventos de cartão de crédito que sorteava ingressos no mundo todo, aí você pode ir com mais uma pessoa, mais 4, enfim, era lá. 2 tipos de cartão de crédito, a festa lá. Então estava toda vez lotado aquilo ali, toda vez lotado. A primeira fase da seleção, eu só chegava lá para dormir, acordava, outro dia viajava para outro lugar, para fazer um jogo aqui, um jogo lá, ficava muito pouco lá. Quando acabou a primeira fase, eu descia para comer uma salada e subir rápido, porque tinha bebida de graça lá. Tinha cachorro quente de graça, vodka de graça, e os caras... O Arnaldo sentava comigo e pegava a canequinha dele de... Olha, beleza, eu fui subir. Falei, aí passou mais uma fase, o tempo começou a ficar ocioso. Falei, cara, eu não vou ficar trancado no quarto do hotel, cara. Eu não vou ficar trancado no quarto do hotel. Eu vou descer, vou assistir jogo no telão. Tinha um telão lá embaixo. Vou lá, desci. Primeira vez, fiquei vendo o jogo, tal, beleza, conversei com as pessoas, a seleção. No outro, fui vendo, beleza, passou, acabou a Copa, tô voltando pro Brasil, tô no avião, eu penso assim, cara, eu comecei a pensar nessas cenas. E eu não lembrava das mãos das pessoas. As cenas vinham pra mim, eu só lembrava da cena daqui pra cima. Puta, eu falei, caraca, eu preciso ligar pra minha psicóloga assim que eu chegar, porque alguma coisa tá estranha. Vou precisar falar com meu psiquiatra. Tá muito estranho. Como que eu não lembro das pessoas inteiras? Eu não lembro das mãos das pessoas. Cheguei, 2 dias depois, liguei pra minha psicóloga, fui lá fazer terapia e contei pra ela. Falei, aconteceu isso, eu tô com algum problema. Sabe, eu tô muito estranho. Eu acho que eu vou me internar de novo, vou ficar lá 1 mês, 2 meses, porque tá acontecendo isso. Ela falou pra mim assim, Walter, parabéns. Você conseguiu mudar o foco. Porque o seu foco não é mais o que as pessoas têm na mão. O seu foco não é mais o que as pessoas estão bebendo. O seu foco era o jogo. Então você descia, qual era a sua intenção? Não, eu descia para ver o jogo no telão. Então, na hora que você colocou na cabeça, eu vou descer para ver o jogo no telão, é o telão o seu foco. Então você olhava para as pessoas, você não olhava para a mão, porque você não tinha interesse nenhum em olhar a mão da pessoa. Qual era o meu interesse de olhar a mão da pessoa se ela está com um copo bebendo? Não, o meu interesse era ver as pessoas de frente, conversar e ver o telão. Não é louco isso? Que do cacete. Meu, é uma questão psicológica absurda. Sim. E hoje, quando eu vou nos lugares... Hoje eu já sei, já estou habituado com isso. Realmente acontece isso. Eu não sei o que as mesas do lado estão bebendo, nada. Eu olho, quando eu viro assim, eu vejo o rosto. É um sorriso, eu não consigo ver nada. Não é muito louco isso? E as pessoas ainda duvidam de um trabalho psicológico. Isso. Casão, o diretor está dizendo aqui que eu preciso fazer a última pergunta, porque já está indo muito longe e tal, papá. Estou explorando demais você. Mas então vou te fazer uma última pergunta que é terrível, Casão. Que eu queria ouvir de você. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta, você já me respondeu, mas o teu público talvez nunca tenha... Você está tentando fazer com que a resposta seja diferente? Não te quero pegar em nenhuma incoerência. Quero apenas que os teus fãs... Não é incoerência. Tomara que ele mudou de ideia. É verdade que quando o jogador de futebol, o atleta, encerra a carreira, equivale à primeira morte dele? Cara, assim, eu acho que não é uma coisa generalizada. Eu acho que as pessoas são muito diferentes e encaram de uma forma diferente. Porque eu parei de jogar e eu não sinto falta de jogar futebol. Eu vejo o jogo de futebol, eu vou no estádio ver o jogo de futebol, vejo a Copa do Mundo, não fico me imaginando jogando, não fico nada. Mas, no meu caso específico, apareceu um vazio enorme, um grande vazio. Mas não era o vazio que apareceu em mim, não é o vazio de falta de entrevista, não é o vazio de falta de dar autógrafo, não é o vazio de você ser percebido, é o vazio da adrenalina. Então, estádio lotado, qualquer coisa acontecendo que me faça a pressão subir um pouco, agitação, faltava adrenalina no meu corpo. Eu fiquei viciado em adrenalina, porque eu sou uma pessoa intensa. Eu estou aqui conversando com você, estou respondendo com uma intensidade enorme. Que as intensidades são diferentes, mas eu sou intenso. E faltava adrenalina. Eu ainda não sabia como lidar com a minha intensidade, como moldar a intensidade para que eu não sentisse falta da adrenalina. Então, o buraco foi enorme. Enorme. E eu comecei a tentar tapar buraco, que era uma coisa de ignorância mesmo. Era ignorância pelo lado psicológico.
Hoje eu consigo falar para as pessoas, não tente tapar o buraco. Lide com ele. Você tem que lidar com o buraco. Você não pode ficar tentando tapar o buraco, porque o buraco você não tapa, ele só aumenta. Toda vez que você tenta jogar uma coisa, vou jogar tênis, aí eu inventei, sou jogador de tênis. Fui lá, pá. Comecei a jogar tênis, barato, legal, parava o jogo, ia pro bar do clube, ficava tomando cerveja com os caras, tal. Quando eu ia embora, agonia. Foi um dos motivos que eu acelerei o uso de droga, porque a cocaína, ela não deixava eu perceber que estava com um buraco. Mas quando ela passava, o buraco aumentava, foi aumentando, até eu não dar conta mais. Então, eu não morri futebolisticamente depois que eu parei, porque eu não sinto falta de jogar. Eu acho que morre aquele que fica pensando sempre na época que jogou e sente falta de dar um chute, sente falta de fazer um gol, sente falta dessas coisas. Eu não sinto falta dessas coisas. Mas assim, hoje, né? Mas naquela época, eu não sentia falta dessas coisas. Eu simplesmente me faltava adrenalina no corpo. Tá. Eu não considero isso uma morte. Tá. A primeira morte. Tá. Não, eu não tive a minha primeira morte. Tá. Se eu fosse ter a minha primeira morte, seria... Tá. A primeira e única seria com o uso de droga mesmo. Perfeito. Não foi aquela. Casal, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre aqui, tá? Muito obrigado. Porque estamos à sua disposição. Mas vem cá, você grava todo dia o programa? Eu gravo o dia que você quiser. Você vai achar que se quer dar uma outra entrevista, acrescentar alguma coisa, você vem até aqui que nós estamos todos à sua disposição. Você curtiu, Juca? Demais, Casal. Beleza, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Foi essa conversa com o Juca sobre tudo. Um jornalista, que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho enorme, porque eu sei que é recíproco. Muito obrigado, Juca. Obrigado a você. Eu adoro você. Aí. Valeu.